Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos o estudo número 3 como tema o plano da salvação. O estudo anterior, nós falamos aqui sobre a origem do mal. Nós entendemos como foi que se originou o mal, por que foi que se originou o mal, nós entendemos aqui. E nós vamos ver agora qual foi o plano de Deus para a humanidade. Já que o mal surgiu, o que Deus fez para que pudesse o ser humano ter a vida eterna? Vamos ver aqui nesse estudo de hoje. Antes de iniciarmos, como é sempre bom, vamos orar ao nosso Deus, tá certo? Feche seus olhos aí, curve sua fronte e vamos juntos orar. Santo Deus maravilhoso, neste momento, ó Pai, estaremos estudando a Tua Palavra, que o Espírito Santo permaneça na nossa vida, nos instruindo para que possamos compreender o plano da Tua salvação, Senhor. Esse é o nosso desejo, fica conosco, é o que te pedimos hoje e sempre, no nome de Jesus, amém. Então vamos lá, para de início, vamos iniciar aqui com uma pergunta. Quantos são os pecadores e qual é o resultado do pecado? E aí? Será que todas as pessoas são pecadoras? Ou será que é alguma parte apenas? Nós iremos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 5, o verso 12, que ele nos diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu aqui? Então, todas as pessoas são pecadoras. Todas, sem exceção de ninguém. Nós iremos ver aqui. E qual é o resultado do pecado? Nós vimos que todas as pessoas são pecadoras. E qual é o resultado do pecado? Aqui no livro de Romanos ainda, no capítulo 6, verso 23, nos diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe aqui? Qual é o resultado do pecado? Nós vimos aqui que o resultado do pecado é a morte. Então, eu peco, você peca. Qual é o resultado? É a morte. Isso é inevitável. Então nós já vimos aqui, de início, né, que todos são pecadores e qual é o salário do pecado, que nós vimos é a morte. Mas é interessante que o verso de Romanos 6,23 não para só que o salário do pecado é a morte. Mas ele continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Olha só que maravilha, né? Vamos aqui para a próxima pergunta que nos diz: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Qual será que foi a reação de Deus? Será que Deus ficou bravo? Será que Deus desprezou o homem? Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 8 a 10, tá certo? Que nos diz o seguinte: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro ponto aqui, vamos ver a reação de Adão e Eva. Eles, ao pecarem, o que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus, se esconderam. E muitas vezes é o que nós fazemos. É por isso que muitas vezes nós deixamos o pecado entrar em nós, porque nós fugimos da presença de Deus. Mas um ponto bastante interessante aqui, ó, que Deus ele foi à procura de Adão e Eva. Note isso. Deus foi à procura de Adão e Eva. Então não pense que quando você pecar, Deus ele lhe abandona. Não. Ele vai ao teu encontro e te oferece o perdão. E assim ele nos dá a chance de nos reconciliarmos com ele. Então vamos para a próxima pergunta que nos diz o seguinte: qual a condição da natureza humana após o pecado? Será que depois do pecado o homem ficou bom? Depois do pecado o homem ficou mal? Nós iremos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 6,
o verso número 5, que diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você viu aqui? Que depois do pecado, o homem se tornou corrupto, se tornou depravado. Olha só o que o pecado faz na nossa vida. Nós iremos ver aqui outro texto também, isso lá em Romanos 7, verso 19. A gente vai ver qual é a outra característica da natureza humana após o pecado. Tá ok? Romanos capítulo 7, o verso 19. Isso aqui é Paulo falando. Olha só que magnífico o que ele fala aqui, ó. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu tenho certeza que esse texto aqui se encaixa na sua vida e também se encaixa na minha vida. Percebe que Paulo está dizendo: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Geralmente é o que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós damos tanto crédito ao pecado que nós terminamos fazendo o mal. Infelizmente isso acontece. Mas por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Entende isso? Mas Deus tem uma solução para isso. E a gente vamos ver agora qual foi o plano de Deus para salvar o homem. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos livrar da morte eterna? Porque você sabe, né, que depois que Adão e Eva pecou, Deus tinha falado assim, ó: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todos nós estaremos sujeitos à morte eterna. Mas Deus, ele estabeleceu um plano para que o ser humano pudesse desfrutar da vida eterna um dia. Nós vamos ver aqui em João capítulo 3, verso 16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu aqui? Qual foi o plano de Deus? Ele envia o seu Filho amado. Ele envia Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Note que Jesus não tinha pecado. Jesus veio a esse mundo aqui e não pecou. Ele morreu exclusivamente por amor de cada um de nós. Então honre esse sacrifício de Cristo. Faça ser justo o sacrifício de Cristo na sua vida. Ele morreu por cada um de nós. Então, está em nossas mãos. Você aceita esse sacrifício de Deus na sua vida ou não? Eu creio que você aceita, né? Vamos continuar o estudo que nos diz o seguinte: quem pode mudar a natureza humana? Será que um pastor pode mudar a natureza de nós? Um padre? Um bispo? Um membro da igreja? Será que ele pode mudar a nossa natureza? Nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 10, o verso 6, que nos diz o seguinte: ó: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Você viu aqui que é o Espírito Santo, ele que muda a natureza do homem. Nós não podemos mudar a natureza de ninguém. Eu não posso mudar a natureza sua, você não pode mudar a minha natureza. Mas o Espírito Santo, ele pode sim. Vamos ver aqui também algo mais que pode mudar a nossa natureza. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? João 8,32 deixa claro: é a palavra de Deus, é a verdade que ela nos liberta. Então, só o Espírito Santo e só a verdade, ele pode mudar a nossa natureza humana pecaminosa. Somente isso. Nós vamos ver aqui, ó: será que a salvação
ela depende de nossas boas obras? E aí, será que sim ou será que não? Vamos para o livro de Efésios. Nós iremos ver o capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. Efésios 2, verso 8 e 9, que nos diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você percebe aqui que a Bíblia deixa bem claro que nós somos salvos pela graça. Quem é a graça? A graça é Jesus. Então, eu sou salvo por Jesus. Eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço, pelas minhas obras. Ah, porque seria muito bom se fosse assim, né? Eu iria fazer várias coisas, iria ajudar somente em prol de acarretar minha salvação. Mas não é assim, porque digamos, eu chegasse lá no céu e diria: não, eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo. E outra pessoa falaria para mim: não, mas eu fiz mais isso, eu dei mais estudos, eu preguei mais a palavra. Entende? Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não por méritos nenhum nosso. Mas vale lembrar que as boas obras devem andar em conformidade na nossa vida. Porque lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então nós devemos praticar as boas obras. Interessante que as boas obras é um resultado da nossa salvação. Eu estou salvo, então eu pratico boas obras. Então, praticar boas obras é apenas um resultado da salvação, tá certo? Vamos mais aqui nesse outro texto que nos diz o seguinte: Como pode o homem alcançar a salvação? Como é que nós podemos alcançar a salvação de Deus? Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, verso 9, que nos diz o seguinte: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto aqui deixa bastante claro para cada um de nós. Como é que nós podemos alcançar a salvação? Obedecendo, seguindo os passos de Cristo. Olhe novamente, eu vou ler novamente o texto. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Quem é o autor da salvação? É Jesus Cristo. Isso mesmo, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, todos aqueles que obedecem a Deus, eles alcançam a salvação. E aí eu venho com uma pergunta: você tem obedecido a Deus para encontrar a salvação? Tem ou não tem? Se tem, continue, permaneça, persevere. Mas se não, é hora de você fazer um voto com Deus. Senhor, eu quero te obedecer, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, eu conseguirei obedecer-te. Vamos aqui para fazer 3 votos apenas aqui, que a gente vai ver aqui. Você crê no plano idealizado por Deus para salvar o homem? O que é essa pergunta? Nada mais nada menos é que você crê na morte de Cristo por cada um de nós? Você aceita o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz? Eu creio que sim. Segunda pergunta: você aceita o trabalho do Espírito Santo na sua vida para transformar a sua natureza, para que você seja uma pessoa totalmente mudada aos pés de Cristo? E aí, você aceita? Vamos para a terceira e última. Você quer entregar o seu coração, você quer entregar a sua vida aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal? Você aceita a Cristo como seu Salvador? É o primeiro passo para você alcançar a salvação. Se você não aceita, aí fica mais difícil. Não tem como. Então, esse estudo aqui para nós é para que nós entendamos mais o plano de Deus para a nossa vida e venhamos compreender o que foi que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos livrou da morte eterna e nos garante a vida eterna nele. E isso se nós o obedecermos. Tá certo? Esse foi o estudo de hoje.
E como próximo tema do próximo estudo, nós iremos ver os sinais da volta de Cristo e a volta de Cristo. Iremos ver esses dois temas no próximo estudo: sinais da volta de Cristo e a volta de Cristo. Quais são os sinais que antecedem a volta do nosso Senhor? Como ele virá? Ele virá sozinho? Ele virá secretamente? Nós iremos ver nesse próximo estudo todas essas perguntas, tá certo? Feche seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pelo plano da salvação que o Senhor idealizou para nos salvar. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, porque sabemos, se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, nós hoje estaríamos perdidos. Mas temos a certeza da salvação em Ti, ó Pai. Nos ajuda a obedecermos a Ti hoje e sempre, para que permaneçamos de pé para o grande dia da Tua volta. Isso é o que te pedimos e te agradecemos. Esteja conosco, nos ajudando a servir-te, ó Pai. No nome poderoso e santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, meus amigos, e continue se aprofundando no estudo das Sagradas Escrituras. Até mais.